Isso já é a terceira mensagem sobre o passado. Eu escrevi Deus esquece o passado 1, Deus esquece o passado 2. E hoje, aprendendo com o passado. Aprendendo com o passado. Na primeira e na segunda mensagem, o que eu comecei a compartilhar é que o passado, se você não aprender, perdoar e se perdoar, receber o perdão de Deus, você fica refém do seu passado. E você não avança, você não vive o presente e não planeja o futuro. E tem um futuro intacto para nós, para mim, para você. E o passado prende as pessoas. As pessoas que não conseguem se livrar do passado, mesmo que ela hoje está vivendo aqui, viva da Silva, como diz o parente, ela vive lá naquelas circunstâncias do passado. E não ama e ajuda essas pessoas que estão aqui no presente. Eu falei sobre isso. E aprendendo com o passado, Deus me deu um texto aqui, esses dias. Eu acabei de pregar na igreja aqui de Terra Santa. Eu estou pregando essa série de mensagens sobre o passado, tem sido uma bênção. Por quê? Porque nos livra, nos liberta. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, um texto muito grande, depois você pode ler aí na sua casa. Paulo aqui, ele está usando o povo de Israel para nos ensinar como exemplo. Entendeu? E Paulo começa dizendo assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deus ama todo mundo, mas não se agrada de todo mundo. Presta atenção, há uma diferença. Deus ama todo mundo, mas não se agrada de todo mundo. Nós precisamos aprender a agradar a Deus. Isso que Paulo está dizendo. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Se nós não agradarmos a Deus da maneira que Ele ensina, que Ele instrui, nós vamos ficar prostrados no deserto. E esse primeiro texto que eu li era a sombra daquilo que aconteceu na pessoa de Jesus. Era sombra, mas não era realidade. Se tornava real na pessoa de Jesus. E Paulo está pegando essa história do Velho Testamento, da libertação do povo de Israel, para nos ensinar algumas coisas. Nós do século 21. Compreende? No versículo de número 11, dando um pulo aí, um salto, olha o que diz. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas por advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins do século têm chegado. Então, aprender com o passado, a gente aprende até com o erro dos outros. A gente aprende com o nosso passado e aprende com o erro dos outros. Diz uma frase, eu não sei se é só aqui no Pará, errar uma vez é normal. Errar a segunda vez é ser abestado. É uma palavra forte. Entendeu? Então, voltando aqui para o versículo de número 7, versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais que eles cobiçaram. Não é para a gente cobiçar, querer ter, experimentar aquilo que eles experimentaram. E Paulo começa a dizer 4 coisas que eu não tenho tempo aqui, 4 coisas que podemos, cada item desse, pregar o ano inteiro, meses de pregações, de instrução. Mas só vou dar uma pinceladinha, te dar uma abertura, uma acelerada para ti depois até estudar. Ok? Versículo 7. O que eles cobiçaram? Não vos façais por idólatras, como algum deles, por conta está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir-se. Não vou nem aprofundar. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o carro, pode ser o time que você torce, pode ser um bem, pode ser, entendeu? Tudo aquilo que você dá mais valor é idolatria.
Lá no Velho Testamento diz, os ídolos do coração. Só tem um Senhor, um Deus poderoso, é o nosso Deus. Deixa Ele ocupar todos os espaços da sua vida. Não torça mais pelo seu time do que quando você está na igreja louvando e pregando o evangelho em qualquer lugar. Seja apaixonado, não tenha outra paixão a não ser o Criador. Ele é o primeiro. Quantos estão entendendo? Beleza? Então eles se tornaram idólatras. Eles adoravam. Deixaram o Criador de lado. Versículo 8. Outra coisa que eles fizeram. E não pratiquei imoralidade como algum deles se fizeram e caíram num dia 23 mil. Morreram. Veio o juízo. Deixa eu resumir isso aqui. Imoralidade. Hoje, eu tenho uma série de mensagens. Um dia eu vou estar gravando aqui sobre aquele texto de Mateus, capítulo 24, versículo 14, se eu não me engano, que quando o pecado aumentasse, o amor de todos esfriaria. E eu falo, qual é o pecado que tem esfriado as pessoas? Qual é o pecado que tem tirado as pessoas da oração, da palavra, das coisas de Deus? As redes sociais. Esse canal aqui que eu estou pregando a palavra, coisa boa. Então preste atenção, tem esfriado a vida de muitas pessoas. Eu costumo dizer, essa palavra costumo, ou eu acostumei, eu costumo fazer o sexo, aqui está falando de moralidade. O sexo é para duas coisas, para prazer e para procriar, mas dentro do casamento. Fora do casamento, traz transtornos. Eu sou um filho que eu não vim no casamento. Eu vim do adultério, da imoralidade. Sofri muito, me tornei delinquente, tinha uma revolta grande dentro de mim, não sabia por quê. Entendeu? Um dia eu tive que confrontar o meu pai, porque o senhor não... Só quis me fazer me deixar ir no mundo, sofrendo. Entendeu? Eu queria que ele respondesse alguma coisa para mim. Mas ele foi humilde. Então, você jovem, você adulto, o sexo está dentro do casamento. Então, se você desenvolver fora do casamento, você vai ter consequências. E a outra coisa aqui que Paulo fala, colocar Deus à prova. Colocar Deus à prova, você não acreditar que ele pode fazer alguma coisa. Não bote Deus à prova. Se você tem dúvida, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da palavra de Deus. Alimente a sua fé com a palavra de Deus, que as suas dúvidas vão morrer de fome. Não prove a Deus. E aqui a murmuração. Que eles cobiçaram, tudo murmurava, tudo tá quente, tá sol, tá frio, é pão, é ovo, é comida, esse marido, essa mulher, esse filho, murmura o tempo todo. Uma insatisfação desgraçada, miserável. Aprenda a louvar a Deus, aprenda a bendizer a Deus. Mas o tema da mensagem é aprendendo com o passado. Tem dois passados na nossa vida. Um passado sem Deus, sem Jesus. Nós éramos ignorantes, fazíamos tudo que vinha na cabeça, falávamos tudo que vinha na nossa boca, na nossa língua, a gente falava, ouvia qualquer coisa e ninguém tinha temor de Deus. E a palavra de Deus, esse é o passado sem Deus. Por isso que nas primeiras mensagens eu falo que nem Deus pode mudar o passado, ele perdoa e esquece. Já falei sobre isso. Não tem como voltar. Não tem como refazer certas coisas. Algumas ainda dá para consertar, mas tem umas que não dá para consertar. Por isso eu quero só reforçar isso aqui. Atos 17, 30 diz a palavra de Deus. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O passado sem Deus. Olha o que a Bíblia diz. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Grava esse versículo. Atos 17, 30.